Oi pessoal, meu nome é Érica Leal, sou professora de redação. Estou aqui para conversar com vocês sobre os critérios estruturais de um texto argumentativo. Não é à toa que o aluno se preocupa muito em organizar as ideias, em trabalhar a defesa do seu ponto de vista, mas tudo isso depende de uma organização prévia, de um planejamento. E uma boa redação, ela apresenta uma estrutura adequada à tipologia trabalhada, no caso, a tipologia dissertativa argumentativa, e um bom eixo de conteúdo, um bom eixo de discussão. Então, vamos conversar um pouco sobre a estrutura. A estrutura da redação do Enem é uma estrutura que tem como argumentação o objetivo principal, em que o aluno, em que vocês vão defender um ponto de vista de forma consistente, embasada, robusta, com repertórios, com elementos que você pode comprovar que o que você pensa é validado. E nessa estrutura, o grande objetivo é convencer o leitor. Então, você vai defender o seu ponto de vista a fim de convencer o leitor como conceito principal de um texto argumentativo. A estrutura argumentativa, ela sempre vai se basear em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução é o seu cartão de visita. Eu sempre aconselho ao aluno organizar uma introdução envolvente que desperte o interesse de quem vai ler o seu texto, ou seja, o corretor do Enem, ou os corretores do Enem. Então, percebam, a introdução geralmente apresenta uma média de linhas entre 4 e 7 linhas, lembrando que é a menor parte do texto. Na introdução, você vai destacar 2 elementos: o tema, que é o assunto, o recorte, observem muito bem, compreendam muito bem o que o recorte almeja, certo? E a tese. A tese vai ser justamente a situação-problema. Por quê? Uma das dicas muito fortes para a redação do Enem é transformar o tema em uma tese, ou seja, sempre problematize. É muito comum e recorrente os recortes já trazerem a problemática, mas quando não houver, o caso, por exemplo, de 2022, que o tema era a importância da valorização. Pensem sempre por que não é dada a devida importância. Quais são as razões disso, os impactos dessa não valorização, essa desvalorização. Então, sempre observem que a introdução, ela vai trazer 2 elementos principais: o recorte temático claro, objetivo, e a tese, a situação-problema. Geralmente, o que eu indico? Que o aluno faça um breve contexto, podendo utilizar repertórios, o reconhecimento sobre a importância de discutir o tema, um conceito. Ou seja, ele vai procurar introduzir o assunto de uma forma envolvente e que eu consiga, como corretora, identificar o teu repertório, a tua contextualização com o tema. Então, eu tenho que buscar sempre a relação entre o repertório com o tema, com aquilo que você vai apresentar para o leitor. Em seguida, nós temos a construção de uma situação-problema. Então, qual é a problemática em questão? Deixe clara a problemática e apresente uma ampliação dessa tese, ou seja, uma ampliação dessa problemática. Traga 2 vertentes de discussão, que serão desenvolvidas tanto no D1 quanto no D2. Essas suas 2 vertentes, ela vai trazer, na ordem que você colocou de ampliação da tese, ela vai trazer o porquê do problema. Então, o desenvolvimento, ele vai ter uma média entre 6 a 8 linhas, enquanto a introdução, como eu já disse antes, entre 5 e 7 linhas. Vai trabalhar o porquê, a fim de validar a defesa do teu ponto de vista. É muito importante que o aluno realmente priorize o porquê do problema, deixando clara a causa, o efeito, inclusive complementando com repertórios, com exemplos, dados estatísticos para validar melhor ainda o seu ponto de vista. Em seguida, trabalharemos com a conclusão, que traz os elementos que vão intervir no problema. Quantos elementos? A ação, o agente, o detalhamento, o meio modo e o efeito. Lembrem que as medidas devem respeitar os direitos humanos, serem diretamente relacionadas ao problema que você já trouxe na introdução, porque um texto é unidade de sentido. Então, é muito interessante que o aluno mostre esses domínios e a interação entre todas as partes da redação, para que na parte de estrutura você consiga a nota máxima, a excelência do teu texto. Agora, pessoal, vamos falar sobre as linhas de discussão. Além de estrutura, organizar o conteúdo, planejar os caminhos que vocês vão percorrer, ajudará muito a vocês manterem a competência 2,
né, que trabalha a compreensão do tema, que trabalha a aplicação de áreas de conhecimento e a estrutura dissertativa argumentativa e a consistência, a qualidade argumentativa tão cobrada pela competência 3. O Estado, primeiramente, entendam, ele vai falhar em alguns aspectos. Vocês vão escolher, por isso que a competência 3 fala, selecione as suas ideias, vocês vão escolher o que vocês têm maior domínio, ou seja, o que vai se aplicar melhor à sua linha de discussão. Eu sempre coloco que o Estado pode negligenciar ou falhar nas garantias constitucionais, nos baixos investimentos e na aplicabilidade legislativa, ou seja, na punição e fiscalização de maneira mais efetiva. Então, organizem as suas defesas de ideia e vejam um repertório que melhor se encaixa nessas linhas de discussão sobre o Estado. Por exemplo, a Constituição, por exemplo, o contrato social, certo? Colocando que o Estado é responsável por garantir o bem-estar do corpo social. Vocês podem usar uma série de argumentação que mostrem que o Estado falha na sua função básica, que é a nossa garantia de direitos. Essa é uma linha muito comum, é muito comum o aluno problematizar nas temáticas do Enem o Estado. Trabalhar a mídia. A mídia é responsável pelo canal de informação, né? Dependendo do público-alvo, vocês selecionem ou a mídia televisiva, ou a mídia digital, se for um público mais jovem, a mídia impressa, radiofônica, mas a mídia é um excelente elemento de levar a informação à população. Então, quando a mídia dá pouca pauta, pouca visibilidade a um problema, a uma causa, esse problema tende a ser silenciado. Ou seja, tem uma citação até que eu gosto muito da Djamila Ribeiro, que diz o seguinte, que os problemas precisam ser visibilizados para serem resolvidos. Então, se encaixa perfeitamente nessa discussão de pouca ênfase ou pouca pauta midiática. Além, lógico, de algumas vezes, até pela questão das fake news, a mídia não proteger a informação consistente, e sim usar essa informação para uma alienação social, como foi muito comum no período da pandemia e quando a gente tem essa questão dos próprios influenciadores trabalhando nesse aspecto. Além do Estado, além da mídia, podemos trabalhar também com a sociedade em relação ao descaso social ou pouco engajamento populacional. A sociedade, ela cobra, ela fiscaliza. A sociedade, ela não pode ser omissa, principalmente as causas coletivas. A gente sabe que o homem moderno é um homem que tem uma tendência a ser individualista, uma tendência a ter um comportamento egoísta, mas é aí que você vai problematizar. Então, escolha uma dessas vertentes, com certeza vocês vão se sair bem na prova de redação do Enem.